O Bitcoin chegou a uma zona que pode decidir o próximo grande movimento do mercado. Neste momento estamos entre um suporte muito importante e várias resistências que poderão definir se o BTC continua a recuperar ou se volta a cair nas próximas semanas. É precisamente isso que vamos analisar neste vídeo. Vamos começar pelo gráfico do Bitcoin para perceber os cenários mais prováveis e depois vamos analisar a Ethereum e a Solana para identificar os principais suportes, as resistências e se realmente há uma oportunidade do mercado. E no final do vídeo vou trazer 3 notícias desta semana que podem ter um impacto direto no BTC e no mercado das criptomoedas, incluindo uma que está a gerar bastante discussão entre os investidores. Se gostas deste tipo de análise, subscreve o canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora sim vamos diretamente ao gráfico do Bitcoin. E atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos $64.125. Ao longo da semana tivemos um BTC que por diversas vezes procurou ultrapassar esta grande resistência, uma resistência histórica que por diversas vezes impediu a evolução do preço do BTC. Ela está situada em torno dos $64.500. Agora a grande questão é perceber se nós vamos conseguir de uma vez por todas ultrapassar esta grande resistência ou se vamos novamente ser rejeitados. Para mim há dois cenários atualmente. O cenário negativo é aquele em que o BTC não consegue ultrapassar, portanto temos aqui de imediatamente um suporte a ter em conta em torno dos $62.428. Teremos outro imediatamente cá em baixo em torno dos $61.600. Temos aqui um em torno dos $60.000. Temos outro em torno dos 58 e depois temos mais cá para baixo. Como podem ver, já dura algum tempo esta lateralização. O que me preocupa é que há aqui um alto em torno dos $67.300 e aqui nós não estamos a conseguir ultrapassar e isso significa que haverá aqui uma grande probabilidade de nós virmos cá para baixo. Claro que o contexto internacional mexe com o setor das criptomoedas, mexe com o setor dos investimentos de alto risco e, portanto, o BTC a ser aqui, de certa forma, influenciado. Eu vou passar em dias para termos noção do cenário positivo, porque nós podemos facilmente traçar aqui uma linha e perceber que caso o BTC consiga ultrapassar esta resistência, nós teremos no máximo um BTC que poderá, na minha opinião, atingir os $72.500. E nesse sentido, num cenário positivo, eu imagino um BTC a evoluir a pouco e pouco e a esbarrar-se aqui nesta grande resistência entre os 71 a $72.500 e para depois termos aqui uma grande rejeição. Tal como nós tivemos aqui, precisamente, e é porque eu quero alertar, tenham muito cuidado porque nós tivemos aqui uma fase de lateralização, conseguimos sair e depois tivemos uma falsa saída e viemos cá para baixo e aquilo que eu temo é que vamos continuar aqui a nossa grande descida e agora vou passar em termos semanais para termos noção de que esta descida ainda não acabou e portanto num cenário positivo aquilo que nós podemos ter é um Bitcoin evoluir um pouco mais e para quem faz trading é positivo, pode aproveitar esta boleia. Para quem é mais cauteloso, para quem faz mais investimento a longo prazo, aquilo que eu recomendo é esperar novamente o BTC a vir nestas zonas em torno dos 50 a 45 mil dólares para depois investirmos, entrarmos e aproveitarmos para futuramente termos outros dividendos e não pequenos dividendos de trading. Cada um tem o seu perfil, cada um sabe como é que há de entrar e sair no Bitcoin, cada um há de seguir o seu plano e isso é fundamental e essencial para investimentos em criptomoedas ou como qualquer investimento, mas aqui em criptomoedas é aquilo que eu recomendo sempre, entrar em DCA, seguir o plano, entrar com cautela, que é extremamente importante, e seguir o perfil de risco que nós queremos incutir no Bitcoin. E agora estamos a olhar para o gráfico da Ethereum em diário, ela está a ser dividida em torno dos 1800, está precisamente a enfrentar aqui uma grande resistência, precisamente aqui em torno dos 1800. Se ela conseguir ultrapassá-la, teremos de imediato uma resistência em torno dos 1971, depois teremos mais ou menos em torno dos $2.200 e depois finalmente teremos $2.439. São grandes desafios para a Ethereum. Neste momento o primeiro grande desafio é conseguir ultrapassar este valor e não está a ser nada fácil. Nós podemos verificar pelo passado que teve sempre alguma dificuldade em ultrapassar as suas resistências e portanto num cenário de continuação de descida, aquilo que nós podemos imaginar, projetar é uma Ethereum que eventualmente venha mais cá para baixo buscar suporte. Se eventualmente conseguir ultrapassar esta grande resistência, a qualquer altura poderá novamente descer. E portanto, para quem faz trading, tem aqui eventualmente uma grande oportunidade de poder aproveitar estas micro subidas. Para quem faz investimento, novamente, é esperar a longo prazo. Não vale a pena estar a correr tanto risco para ir recuperar aqui pequenas, digamos, migalhas, quando nós podemos verdadeiramente vir mais cá para baixo e esperar, não sei, eventualmente em torno dos 1400, seria desde já um bom ponto de entrada na Ethereum. E se nós olharmos num cenário mais macro, teremos eventualmente aqui um cenário mais cá em baixo, em torno dos 1200 e depois outro em torno dos $1000. Entrando em DCA, temos aqui bons pontos de entrada que eu recomendo sempre para depois aproveitarmos o próximo
próximo grande crescimento da Ethereum, que estou convencido que isso vai acontecer. E agora estamos a olhar para o gráfico da Solana em termos diários. Ela está a ser vendida em torno dos $77. Estamos claramente numa fase de lateralização. Ainda assim, uma Solana que está a ter dificuldades em ultrapassar aqui a sua resistência. Nós temos aqui duas resistências. Temos a primeira em torno dos $82 e depois temos precisamente aqui uma que ela está a enfrentar em torno dos $78. E portanto são duas resistências que estão de certa forma a impedir o crescimento da Solana e portanto de certa forma está a empurrar o preço da Solana mais cá para baixo. Quero alertar que nós teremos aqui um suporte em torno dos 67 e depois temos outro suporte em torno dos 61 e depois eventualmente teremos outro mais cá em baixo em torno dos $48 e depois temos um em torno dos $29. Quando nós podemos investir a longo prazo e quando há essa capacidade, eu recomendo sempre de olharmos para estes pontos de entrada, entrar em DCA, olharmos para estes pontos para depois projetarmos mais a longo prazo. Aqui temos uma visão mais macro e podemos ver que estamos numa fase de lateralização que já dura algum tempo e portanto há aqui uma boa resistência por parte da Solana. Ainda assim, desde o início de 2025 temos tido uma Solana que ir a pouco e portanto significa que os compradores optam por entrar mais cá em baixo, os investidores de longo prazo optam por, portanto, esperar mais tempo e procurar entrar num nível aceitável, os vendedores estão a, de certa forma, a largar a mão e portanto isso significa que há aqui uma perda de força que está de certa forma em consonância com aquilo que está a acontecer no mercado das criptomoedas, nada de surpreendente. É uma criptomoeda que eu aprecio e que estou convencido que a longo prazo vai ter o seu crescimento. Existe uma grande luta entre quem vai vencer entre a Solana e a Ethereum. Eu não estou nessa luta, acho que são duas boas criptomoedas, acho que são dois bons investimentos e aqui a Solana ter aqui seguramente nos próximos meses uma boa oportunidade para a longo prazo termos aqui uma projeção muito interessante e portanto volto a dizer, a curto prazo temos um período de muito cuidado a ter porque a qualquer altura podemos vir cá para baixo, a longo prazo há aqui seguramente, tal como já vos mostrei, pontos muito interessantes de entrada. E agora passamos à primeira notícia que tem a ver com a estratégia, a empresa liderada por Michael Saylor e conhecida por ser a maior detentora empresarial de Bitcoin no mundo. Depois de anos de acumular Bitcoin praticamente sem parar, a empresa vendeu recentemente parte das suas reservas para reforçar a sua posição financeira. Esta decisão apanhou muitos investidores de surpresa, uma vez que Michael Saylor sempre defendeu uma estratégia de compra e manutenção a longo prazo. Apesar desta venda, a estratégia continua a ser de longe a empresa cotada com a maior quantidade de Bitcoin em carteira. A grande questão é perceber se esta venda foi apenas uma decisão pontual de gestão ou se poderá indicar uma mudança de estratégia da empresa. E vocês acham que a estratégia vai voltar a comprar Bitcoin nos próximos meses? Deixem a vossa opinião nos comentários. A segunda notícia está relacionada com a situação geopolítica internacional. Apesar do Bitcoin ter recuperado parte das perdas das últimas semanas, os mercados continuam muito atentos às tensões internacionais e ao impacto que estas podem ter na economia mundial. Sempre que aumenta a incerteza, muitos investidores reduzem a exposição aos ativos considerados de maior risco, como é o caso das criptomoedas. Ainda assim, o Bitcoin tem mostrado alguma resiliência, muito graças aos interesses institucionais e aos fluxos provenientes dos ETFs. Se o contexto internacional estabilizar, isso poderá dar mais força ao mercado cripto. Caso contrário, a volatilidade poderá continuar elevada. Na minha opinião, esta será um dos fatores mais importantes para acompanhar nas próximas semanas. Finalmente, a última notícia vem-nos diretamente dos Estados Unidos e envolve Donald Trump. O presidente norte-americano voltou a afirmar publicamente que continua a apoiar o desenvolvimento das criptomoedas e pretende manter os Estados Unidos na liderança deste setor. Esta declaração reforça a ideia de que a política americana poderá continuar favorável à inovação do mercado cripto, algo que muitos investidores consideram positivo para o Bitcoin e para outras criptomoedas. No entanto, vindo do Donald Trump, nós podemos esperar tudo. A verdade é que isto não teve qualquer consequência no mercado das criptomoedas e, de certa forma, não fico surpreendido porque tudo aquilo que Donald Trump diz já não é propriamente tido em conta, a menos que seja algo que mexe diretamente com a economia ou que mexe diretamente com é o caso da guerra. Neste caso, um sinal de apoio às criptomoedas neste momento não é de todo suficiente, mas queria dar esta notícia porque se pelo passado mexia com o mercado, hoje já não mexe com o mercado. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e digam nos comentários qual foi a notícia que mais vos surpreendeu e qual é a próxima criptomoeda que gostariam que eu analisasse. Tchau!